Olá! Hoje vamos começar o estudo da eletroquímica. Mas antes de entrarmos propriamente dito na eletroquímica, nós vamos ver dois tópicos que estão diretamente ligados a ela: número de oxidação e depois balanceamento por óxido-redução. O que é o número de oxidação? É a carga que o átomo adquire na transferência de elétrons. Então, quando o átomo vai realizar uma ligação química, ele vai adquirir uma carga positiva se ele perdeu elétrons, negativa se ele recebeu elétrons. Mesmo no compartilhamento, também existe uma diferença de eletronegatividade entre os átomos, e isso também confere aos átomos uma carga. Essa carga nós denominamos NOx, número de oxidação. Para determinar o número de oxidação de um elemento, vai depender com quem esse elemento está fazendo a ligação química e que tipo de ligação química ele está fazendo. Para alguns elementos, existe um NOx fixo, ou seja, um NOx é imutável. Esse elemento sempre apresentará o mesmo número de oxidação. E é baseado nos elementos de NOx fixo que você consegue determinar o número de oxidação de qualquer elemento químico. Vamos estudar a tabela de NOx fixos. Elementos da família 1A, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, lítio, apresentam NOx 1 positivo. Elementos da família 2A, os metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, apresentam NOx 2 positivo. Alumínio, 3 positivo. Zinco, 2 positivo. Flúor, 1 negativo. Hidrogênio, na maioria dos casos, 1 positivo, mas há exceções em que o hidrogênio pode ter um NOx 1 negativo, quando ele forma hidretos com elementos da família 1A. Nós veremos essa exceção. E o oxigênio, na maioria dos casos, 2 negativo, mas o oxigênio também pode apresentar um NOx 1 negativo quando ele forma peróxidos. Também veremos essa exceção mais à frente. Regras gerais. Substância simples tem NOx igual a zero. Substância simples formada por apenas um elemento. Íon simples, o NOx é igual à carga do íon. Nesses casos, você não precisa consultar a tabela de NOx fixos. A tabela de NOx fixos vai auxiliar para você determinar o NOx de substâncias compostas, como no caso do NaCl. A soma do NOx dos elementos da substância tem que ser igual a zero. Então, quando você somar o NOx do sódio com o NOx do cloro no NaCl, tem que dar zero. Íon compostos, como o sulfato, SO4 2-, a soma dos NOxes tem que ser igual à carga do íon. Então, ao somar o NOx do enxofre com o NOx do oxigênio, o resultado tem que ser 2 negativo. Vamos ver os exemplos. Aqui temos substância simples. Para a substância simples, o NOx é sempre zero. Não importa, o sódio é da família 1A, mas no caso aqui ele confere uma substância simples, então NOx zero. Ferro, na substância simples, NOx zero. Cl2 é uma substância simples, molecular, NOx zero. H2, NOx zero. Então, em substância simples, o NOx sempre será igual a zero. Íon simples, o NOx é a carga do íon. Então, aqui nós temos carga 1 positivo, então o NOx vai ser 1 positivo. Ferro, 3 positivo, o NOx vai ser 3 positivo. Cloro, carga 1 negativo, NOx 1 negativo. Hidrogênio, carga 1 positivo, NOx 1 positivo. Substância simples e íon simples, você só tem que avaliar. Tem carga? O NOx é a carga. Não tem carga? O NOx é zero. Agora vamos ver nas compostas. Em substâncias compostas, a soma dos NOx de todos os elementos tem que ser igual a zero. Então aqui nós vamos usar a tabela de NOx fixos. O sódio tem NOx 1 positivo. Vou colocar o NOx aqui na parte de baixo, tá? Sempre. Como só tem um sódio nessa fórmula, então é 1 positivo de carga por sódio. O cloro, como a soma dos dois tem que dar zero, o cloro vai ter que valer 1 negativo. Como só temos um cloro aqui, 1 negativo. Então, o NOx do sódio é 1 positivo e do cloro 1 negativo. Olha agora o exemplo no ácido sulfúrico.
Hidrogênio, na maioria dos casos, ele é 1 positivo. Oxigênio, 2 negativo. Só que na fórmula do ácido sulfúrico temos 2 hidrogênios, então cada um valendo 1 positivo, carga total 2 positivo. 2 negativo para cada oxigênio, como temos 4 oxigênios, carga total 8 negativo. Quando eu somar o NOx do hidrogênio, do oxigênio e do enxofre, tem que dar 0. Então, mais 2 e menos 8, o enxofre tem que valer, nesse caso, mais 6, para que a soma dos NOx dê 0. Então, como só tem um enxofre aqui, cada enxofre vale mais 6. No ácido sulfúrico, o NOx do hidrogênio é mais 1, do enxofre é mais 6 e do oxigênio é menos 2. Olha o exemplo da água. 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. Os dois têm na tabela. Nesse caso, você usa a ordem de prioridade da tabela. Primeiro o hidrogênio, mais 1. São 2 hidrogênios, NOx total mais 2. A soma dos NOx tem que dar 0. Então, o oxigênio tem que valer menos 2. Só tem um oxigênio, menos 2. Até aqui tudo bem. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Olha o caso da água oxigenada. Hidrogênio mais 1. São 2 oxigênios, mais 2. A soma dos NOx tem que dar 0. Então, o oxigênio vale menos 2. Só que eu tenho 2 oxigênios, então cada um vale menos 1. Na água oxigenada, por ser um peróxido, o oxigênio adquire uma carga diferente. Então, nos casos que o hidrogênio e que o oxigênio vão ser exceções, provavelmente eles vão estar ligados a elementos que vão prevalecer sobre eles nessa tabela. Outro exemplo, NaH, um hidreto de hidrogênio. Nesse caso, quem prevalece é o sódio. Essa ordem de prevalecência é a ordem de sequência da tabela. Família 1A, 2A, alumínio, zinco, flúor, hidrogênio e oxigênio. Então, sódio, 1 positivo, família 1A. Só tem um sódio, 1 positivo. Para dar 0, nesse caso o hidrogênio tem que valer menos 1. Então, olha aí a exceção do hidrogênio. Então, nas substâncias compostas, quando você somar o NOx total de cada elemento, o resultado final sempre tem que ser 0. Vamos ver agora para os íons compostos. Nós vamos seguir as mesmas regras da substância composta. A diferença é que agora o resultado da soma dos NOx não vai dar 0. Vai ter que dar exatamente a carga do íon. Então, oxigênio vale menos 2. São 4 oxigênios, total menos 8. Para dar 0, o enxofre aqui tem que valer mais 6. Então, o NOx do enxofre será mais 6. Olha no nitrato. Oxigênio vale menos 2, são 3 oxigênios, então eu tenho menos 6. Para o resultado dar menos 1, o nitrogênio aqui tem que ter NOx mais 5. Então, NOx do nitrogênio mais 5. No caso lá do dicromato, oxigênio vale menos 2, são 7 oxigênios, então menos 14. Para dar menos 2, o cromo tem que ter um total de mais 12. São 2 cromos, então cada cromo vale 6. E os compostos, usa-se a tabela de NOx fixos e a soma das cargas de todos os elementos tem que ser exatamente a carga do íon. Já para determinar NOx em compostos orgânicos, nós vamos fazer de uma maneira diferente. Em compostos orgânicos, geralmente temos carbonos, hidrogênios e oxigênios. Oxigênio, NOx mais 1, menos 2. Hidrogênio, NOx mais 1. Então, nós temos que descobrir o NOx do carbono. Bom, se cada hidrogênio vale mais 1, então aqui eu tenho mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 e mais 1. O que eu vou avaliar? Que a soma dos elementos em torno do carbono, quando eu somar esses NOx, o NOx do carbono tem que anular essa soma. Então, aqui eu tenho mais 1 e mais 1, total de mais 3. Então, esse carbono vale menos 3. No outro, mais 1 e mais 1, total de mais 3. Então, esse carbono também vale
menos 3. Vamos ver outro exemplo. Hidrogênios, mais 1, mais 1, mais 1. 3 positivo, esse carbono tem que valer 3 negativo. Agora aqui temos mais 1 do hidrogênio, mais 1 do hidrogênio. Aqui temos mais 1 do hidrogênio, menos 2 do oxigênio. Então, veja só. Mais 1 com mais 1, mais 2 com menos 2. Essas cargas aqui, 0. O que sobrou? Mais 1. Então, o carbono tem que valer menos 1. Sempre o carbono compensando o total de cargas ao seu entorno. No outro exemplo, temos aqui mais 1, mais 1, mais 1, menos 2. Então, olha lá. Mais 1, com mais 1, mais 2, com menos 2. Aqui, 0. O que sobrou nesse carbono? Mais 1. Então, ele vale menos 1. Do outro lado, menos 2 e mais 1. Aqui nós temos total de carga, menos 1. Então, esse carbono vale mais 1. Esses são os cálculos de NOx. Próxima etapa agora, realizar o balanceamento das equações por óxido-redução.